Olá pessoal, tudo bem? Então nós vamos começar nossa primeira aula do tópico sobre o uso de armazenadores de energia e principalmente focando no sistema elétrico de potência. O objetivo da aula de hoje é um overview sobre o sistema elétrico nacional e também algumas possibilidades de uso e benefícios que a introdução de armazenadores de energia no sistema elétrico de potência vem trazer a todos nós. Essa disciplina é dividida entre mim e o professor Thales. Como eu falei, a aula de hoje nós vamos então falar um pouco da história do sistema elétrico de potência, da geração, transmissão e distribuição, baseado principalmente no balanço energético nacional. E aí a gente entra na parte de armazenadores de energia. Aqui nós não vamos definir quais são os armazenadores de energia. Essa parte quem vai ser responsável será o professor Thales. Então nós vamos ver que os armazenadores de energias eles podem entrar para equilibrar essa diferença quando eu tenho a geração e a demanda descompassadas. Em sistemas com geração intermitente, que é talvez uma motivação grande para nós investirmos agora em armazenadores de energia, vem justamente das energias que nós estamos chamando hoje de energias renováveis. Claro, hidrelétrica é uma energia renovável, mas não tem esse problema. Mas aí nós estamos comentando sobre energia fotovoltaica e energia eólica. E os armazenadores de energia, nestes dois casos, vão ajudar muito a manter a geração constante. Não exatamente constante, mas sem intermitência muito rápida, o que seria prejudicial ao sistema elétrico de potência. Comentando um pouco sobre a história da energia elétrica no Brasil, aí há duas figuras por nós conhecidas, a primeira de Dom Pedro II e a segunda aí de Thomas Edison. Por que estão os dois aí? Porque no finalzinho do século XIX, Dom Pedro II ele assinou uma concessão de exploração de iluminação pública. O primeiro sistema foi comprado de Thomas Edison. E então, em 1879, Dom Pedro II então inaugurou a iluminação pública na estação central. Interessante que na época nós tínhamos o que? A fonte de energia era CC. Então nós tínhamos um dínamo. Hoje, claro, a gente conhece todo o sistema CA, mas o que nós temos de distribuição, transmissão, enfim. Mas o sistema concebido pelo Edison, ele era CC. E aí tem uma foto interessante de um dínamo a vapor. O nome dele era Jumbo. Ele foi instalado aí pelos dados em 1882 na estação do viaduto Holborn, Pier Street, em Nova York, pela Edison Public Electric Power Station. Ele tinha 100 kW de potência, 110 volts de tensão e ele podia alimentar 1.500 lâmpadas. Quando a energia elétrica surgiu, a principal aplicação dela foi iluminação, única e simplesmente. O que ela veio foi substituir o uso de querosene ou de qualquer outro instrumento que era utilizado nos lampiões. E continuando na história, principalmente no contexto brasileiro, em 1881 nós temos a primeira iluminação pública ainda alimentada por dínamos, trecho do Jardim do Campo da Aclamação, atual Praça da República, no Rio de Janeiro. E no mesmo ano, a energia elétrica ela foi usada para iluminar as dependências do edifício do Ministério da Aviação, um ministério que fazia parte do governo da época. Em 1883, a gente teve a primeira central geradora, que foi uma termoelétrica com 52 kW de capacidade e ela permitia alimentar 39 cidades na cidade de Campos. Só que a gente sabe que a preferência nossa é o modelo hidrelétrico e isso já começou desde o início da propagação da energia elétrica pelo Brasil. Em 1883, nós temos a primeira hidrelétrica construída em Diamantina. Ela é situada no Ribeirão do Inferno, que é um afluente do rio Jequitinhonha. PCH, de certa forma, que é um fio d'água, instalado com uma queda bruta de 5 metros e na época possuía 2 dínamos, um de 4 e outro de 8 HP. E aí, para que ela foi utilizada? Para mineração. Foi utilizada para movimentar
bombas de água no desmonte das formações nas minas de diamante. Foi ser a maior linha de transmissão do mundo, impressionantes 2 quilômetros de extensão. E aí a gente passa por uma outra grande usina, considerada a primeira usina hidrelétrica de grande porte instalada em solo brasileiro, que foi a usina de Marmelos, possuía, quando foi instalada, 2 grupos geradores de 125 kW. Bernardo Mascarenhas foi um empresário no setor têxtil, conseguiu uma concessão por um período de 35 anos em 1888. O início da construção se deu em fevereiro de 89, inaugurada 7 meses depois. Em 1904, investidores canadenses fundaram a Rio de Janeiro Tramway Light and Power Company, com a intenção não só explorar a distribuição de eletricidade, mas outros serviços urbanos também, como transporte, iluminação pública, produção e distribuição de eletricidade, distribuição de gás canalizado e telefonia. Já no ano 30, no governo Vargas, o governo ele assume esse papel de desenvolvimentista social. Então, nos anos 30, ele foi formalizado pelo decreto 24.643 de 10 de julho de 1934, o Código das Águas, o gestor do setor de águas e energia elétrica no Brasil. Nos anos 40, amplia-se mais ainda esse domínio estatal na geração de energia com a criação da CHESF, Companhia Hidroelétrica do São Francisco, em 1945. Nos anos 90, essa concepção ela começa a ser mudada, ou seja, do Estado sendo o principal gerador de energia. Em 93 veio a primeira grande mudança, que foi a extinção da equalização tarifária e a criação dos contratos de suprimento entre geradores e distribuidores. Em 95 começa o Programa Nacional de Desestatização, em que envolve, claro, o setor elétrico. Na verdade, o programa começou um pouco antes, em 95 ele chega ao setor elétrico, então nós temos várias privatizações ao longo do país, talvez não a privatização completa, mas venda de parte dos ativos, sendo a empresa considerada ainda estatal, já que ela retém a maior parcela de ações da empresa, uma empresa pública, um misto entre investidores privados e o setor público, outras não, outras realmente a maior parte das ações foram repassadas ao setor privado, aí sim a privatização de fato, o governo não detém o comando. Em 96, o Ministério de Minas e Energia ele implanta o projeto de reestruturação do setor elétrico brasileiro, o RECEP. A principal consequência desse projeto foi a desverticalização da cadeia produtiva, ou seja, geração, transmissão e distribuição e comercialização da energia elétrica, elas passaram a ser, portanto, negócios independentes. Em 96, a criação da ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, cuja função principal é, na verdade, regular o setor de energia elétrica. Em 97, foi criado o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Em 98, o Operador Nacional do Sistema, cujo objetivo é organizar o mercado e estruturar a matriz energética brasileira. Já na década de 2000, o sistema de geração principal nosso é um sistema essencialmente hidrelétrico. O que aconteceu? Com a escassez de chuvas, no inicinho da década de 2000, em 2001 teve que se adotar medidas de racionamento. Todos os consumidores, independente da área, tiveram que diminuir o seu consumo de energia para que aí sim não houvesse um apagão, um blackout. O crescimento do setor ele foi atrasado, outras formas de energia foram incentivadas, outras formas de geração, melhor dizendo. Uma delas foram as PCHs, pequenas centrais hidrelétricas, e também o uso de termoelétricas, principalmente com gás natural. E aí tem uma pequena figura do presidente da época, que era o Fernando Henrique Cardoso, que conduziu esse racionamento. Claro, isso é uma charge mostrando um pouco o que foi o espírito da época. Então, o novo modelo de setor elétrico, o governo, então, em 2003 e 2004, criou 3 novas instituições. A EPE, Empresa de Pesquisa Energética, responsável pelo planejamento do setor elétrico a longo prazo. Um relatório que nós veremos, o bem, é elaborado por eles. O Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, CMSE, que tem a função de avaliar a segurança do suprimento de energia elétrica, e a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica substituiu o
o MAI, o Mercado Atacadista de Energia, e para quem conhece um pouco do setor do mercado livre, conhece bem o CCEE. E aí outra alteração importante no regulamento foi a definição do exercício do poder concedente ao Ministério de Minas e Energia e ampliação da autonomia do Operador Nacional do Sistema, ONS.